Beleza, pessoal? Como é que vocês estão? Fazer alguns comentários gerais de notícias esparsas, sobretudo as postagens que eu fiz lá essa semana, nos últimos dias, nas redes sociais. E veja, finalmente eles confirmam que realmente havia soldados norte-coreanos lutando pela Rússia. Isso foi confirmado finalmente. Eram apenas boatos, né? Da parte dos ucranianos, e agora realmente a própria Rússia acabou confirmando finalmente. Bom, sobre a presença desses soldados lutando pela Rússia na Ucrânia, o que se pode dizer e que realmente chama atenção e impressiona é que a sua capacidade de combate é absolutamente fora de série. Veja, nenhum desses soldados muito bem treinados e capazes de atuar em conjunto de uma maneira muito decisiva, com muita eficácia, com muita eficiência. Realmente é uma coisa assim, não é nada, nada, nada desprezível, muito pelo contrário, eles são fora de série, né? E, bom, isso, se pensava que isso é algum demérito para a Rússia, realmente não tem nada a ver, né? É uma parceria militar. E veja, se 40 países lutam ao lado da Ucrânia, né? A Europa envia dinheiro, armas, os Estados Unidos, a guerra da Ucrânia é a guerra dos Estados Unidos, usando a Europa e também usando a OTAN e usando sua própria indústria armamentista, o seu Federal Reserve imprimindo lá bilhões, né, para enviar para um indivíduo que não merece engraxar o sapato de um palestino, né? Está entendendo, pessoal? Bom, veja, lê-se aí que a Volkswagen anuncia investimentos no Brasil da ordem de 16 bilhões. Mas não é só isso, o BYD, o famoso carro elétrico chinês, anuncia investimento de 10 bi. A Hyundai, 5,5 bilhões. A Toyota, 11 bilhões. A Renault, 5 bilhões. O Mercado Livre anunciou investimento de 34 bi no Brasil. A Coca-Cola vai investir 7 bi no Brasil. Será que a gente vai começar a sair da desindustrialização, hein, que foi aqui praticada de uma maneira hedionda pelo lawfare Lava Jato, né? Que, à guisa de combater a corrupção, começou a destruir empresas, né? Combate corrupção, combatendo corrupção e não destruindo empresas, né? Bom, e vi vários posts aí dizendo sobre os Master of Universe, que os mestres do universo são judeus. Veja, são postagens racistas, né? Lá no Twitter. O Twitter é um dos locais mais fantásticos para se informar, porque as pessoas postam diretamente lá, né? O Donald Trump posta lá, o Elon Musk posta lá, o Zuckerberg posta lá, né? O Altman, né? Aquele do Palantir, lá o Peter Thiel, todo mundo posta lá, né? E aí o cara diz que os mestres do universo são os judeus, o Zuckerberg, né? O da Google, o Eric Schmidt, parece que os judeus é que. Mas veja, se todos os países rompessem relações diplomáticas e comerciais com aquele hediondo Estado sionista, vem alguma esperança para a humanidade, não é verdade? Veja, aí a questão é que uma coisa é ser judeu, outra coisa é ser sionista, né? Mas, enfim, mestres do universo não podem promover um regime que faz os horrores inimagináveis que eles fazem lá contra o povo palestino, né? Eu acho que mestres do universo não fazem essas coisas, né? Bom, agora teve esse problema do apagão, aí falar um pouco disso daí. Segundo a Úrsula Gertrudes von der Leyen, né? A chefe, a presidente da comissão, da poderosa comissão da UE, da União Europeia, a Rússia estaria cometendo, ou ela afirmou, a Rússia está cometendo um ciberataque, um cyberataque hacker contra a União Europeia. Veja, não há nenhuma prova disso daí, hein? Nenhuma prova. Veja, um detalhe aí, parece que os países que realmente são contra a louca continuação da guerra da Ucrânia sofreram um apagão, né? Eu vi algumas postagens dizendo isso daí.
Eu sei que Portugal, Espanha, parece que alguns outros países, né? Vocês estão entendendo como agem os senhores da guerra e quem é que manda em Úrsula? Bom, a União Europeia anda pregando que vai montar um exército mais poderoso do universo, talvez seja montado pelos Masters of the Universe, né? Para atacar a Rússia. É uma coisa insana, insana. A única explicação para isso é que, tendo esgotado o seu welfare state, o seu bem-estar social, os europeus já não conseguem manter mais lá o seu welfare state, né? Então pretendem mover toda a sua juventude, que vai ficar bastante revoltada quando ela não puder ter as mesmas benesses que o papai e o vovô, né? Vão mover toda a sua juventude cada vez mais deseuropizada, né? Deseuropizada. Bom, eles pretendem mover, mas a dona Úrsula disse que filho dela não vai lutar na Ucrânia, né? Ela se apressou a dizer isso daí, porque o repórter perguntou: os seus filhos vão lutar lá na Ucrânia? Não, a elite não. Meu filho é da elite, né? Meu filho não vai molhar seus pezinhos lá naquela lama, né? Bom, e aí os europeus aí pretendem mover toda a sua juventude, naturalmente não, o filho da Úrsula, né? Para morrer a milhares de quilômetros de distância lá na Ucrânia. Redes elétricas, instituições financeiras, aeroportos, sistemas de saúde, mais de 15 países foram afetados. Grandes bancos europeus relataram interrupções. Aeroportos em Frankfurt, Paris, Madrid sofreram falhas e atrasos nos voos. Serviços de emergência hospitalares aí na Alemanha, na Polônia, e serviços também elétricos, né, retornaram às comunicações analógicas, né, da manivela, né, após perderem os sistemas digitais. Você digitaliza tudo, mas você tem que manter também a possibilidade de retornar ao sistema convencional, né, mecânico, né, ao sistema analógico. Aí a Ursula von der Leyen, né, ela disse: esse é um ataque direto à soberania europeia. Em uma coletiva de imprensa, responderemos com unidade, força e resiliência. Faça isso, dona Úrsula. Mas primeiro retome aí, recupere aí a sua energia elétrica, né? Antes de ficar culpando os outros, porque isso daí muito provavelmente veio de lá de dentro da Europa mesmo, né? O Kremlin russo negou oficialmente qualquer envolvimento, descartou aí as acusações da Úrsula como infundadas e puramente provocativas. Bom, dizer que a culpa é da Rússia é uma boa desculpa aí para a União Europeia seguir enviando altas somas e armas para os seus sócios oligarcas lá na Ucrânia, né? Bom, vamos ver como é que vai ficar, né? Mais uma notícia aqui, falar um pouquinho da Venezuela. Eu fiz vários vídeos sobre a Venezuela e veja, um conhecido meu lá na rede social disse que a culpa é do socialismo, a culpa é do Maduro. Veja, então eu resolvi fazer uma reflexão a respeito. Veja, e que fique claro, em fazer reflexões a respeito do que quer que seja, né, desqualificar uma reflexão crítica como esquerdismo. Bom, aí então é barbárie mental, né? Classificar uma reflexão crítica como esquerdismo, né? Até porque eu não sou um adepto aí de nenhum tipo de esquerdismo, muito menos de direitismo, né? Veja, a crise venezuelana é um fenômeno complexo. Você não pode dizer que é culpa da esquerda ou da direita. Veja, resulta de uma combinação de fatores internos e externos. Então vamos lá, analisar aqui, né? As políticas do governo de Nicolás Maduro, corrupção, né, a má gestão econômica, são elementos importantes para entender o colapso do país, mas não menos importante do que a atuação da elite estadunidense, incluindo aí o governo dos Estados Unidos, megacorporações petrolíferas dos Estados Unidos, grupos de interesse. Veja, as sanções estadunidenses contra a Venezuela, vamos analisar, pessoal. Veja, elas aumentaram muito em março de 2015, quando o presidente dos Estados Unidos, o Barack Obama, colocou a Venezuela como uma ameaça à segurança nacional. Isso foi em 2015.
Então a crise da Venezuela começou a se acentuar muito a partir daí. Veja, a partir de 2017, sob a administração Trump, a primeira, os Estados Unidos impuseram pesadas sanções ao setor petrolífero da Venezuela. Veja, é um país que 95% das suas exportações é de petróleo, quer dizer, ele ficou refém da sua própria riqueza, né? E essas medidas aí tomadas pelo Trump foram ampliadas pelo Biden, e os ativos da PDVSA, a estatal de petróleo da Venezuela, foram congelados nos bancos internacionais. O ouro venezuelano foi retido em Londres. O país perdeu o acesso ao SWIFT, aos mercados internacionais, enfim, ele foi poderosamente sancionado pelo tio Sam, né? Segundo o Center for Economic and Policy Research, a CEPR, as draconianas sanções do governo dos Estados Unidos causaram escassez de alimentos e de medicamentos na Venezuela, levando a um aumento da mortalidade venezuelana por doenças, por má nutrição. Isso já começou a aumentar a mortalidade em 2017. As sanções aceleraram a queda drástica da produção de petróleo. Veja, em 2010 eles produziam 3 milhões de barris por dia. Em 2020, 400 mil. Quer dizer, de 3 milhões para 400 mil. Uma queda brutal, né? 8 vezes menos, né? Veja, eliminou aí a principal fonte de divisas da Venezuela. Isso levou à hiperinflação, que chegou a 1.700% em 2018, segundo o FMI. Relatores da ONU, por exemplo, Alfred de Zayas, classificaram as sanções como medidas coercitivas unilaterais, que violam o direito internacional e prejudicam sobremaneira a população civil venezuelana. Em 2019, os Estados Unidos lideraram uma coalizão internacional para reconhecer Guaidó como presidente interino, deslegitimando o governo Maduro. Essa estratégia fracassou totalmente devido ao seu total artificialismo, né? Ele não tinha nenhuma representatividade, esse Guaidó, né? E serviu para fortalecer a narrativa de Maduro, de que ele estava enfrentando uma guerra imperialista contra o povo venezuelano, né? Veja, a elite estadunidense tem um longo histórico de apoio a golpes de Estado e intervenções na América Latina. Isso ocorreu durante toda a Guerra Fria. Veja o nosso vídeo aí no nosso canal, aqui, Luz no Fim do Túnel, Escola das Américas. Procure aí, para vocês saberem o que eles fazem, o que eles fizeram. Inclusive, seguem dando golpes de Estado. Agora está mais difícil deles conseguirem, né? Durante o século XXI todo, por exemplo, o Maidan, lá em 2014, na Ucrânia, na Líbia, no Iraque, que eles invadiram, o Afeganistão e por aí vai, né? Veja, documentos aí, em profusão de documentos, revelam o envolvimento direto de agentes dos Estados Unidos no golpe frustrado contra Chávez em 2002. E no financiamento a grupos que se opõem ao governo legítimo da Venezuela, através de organizações como a USAID e o NED, né? E o USAID aí, o Trump que cortou o patrocínio da USAID, né? Veja, a Venezuela possui as maiores reservas de petróleo do mundo, que é um recurso altamente estratégico. A pressão por mudança de regime está diretamente ligada, vamos lá, veja só, aos interesses da Chevron e da ExxonMobil, que buscam reverter a nacionalização do setor petrolífero levada a cabo pelo Hugo Chávez, né? Então vocês estão vendo quem é que está por trás, né? A Chevron e a ExxonMobil, gigantes petrolíferas, com grande capital norte-americano. O plano proposto por Trump em 2020, veja, Trump em 2020 consistia em oferecer a empresários estadunidenses o controle sobre a PDVSA, a Companhia Petrolífera Venezuelana, em troca de apoio a Guaidó. Ou seja, tudo consistia para os Estados Unidos em intervir no governo da Venezuela, em derrubar o seu governo legítimo e tomar posse das reservas de petróleo. Nunca foi outra coisa. A Venezuela, sob Chávez, ela acaba se aproximando da China e da Rússia, né? Foi a partir de então que a mídia corporativa e sionista estadunidense passou a demonizar a Venezuela e a vender a falácia de que a crise resultava do socialismo.
Quer dizer, e omitindo o papel das sanções, da queda dos preços do petróleo em 2014, 2015, 2016 e da guerra econômica interna que a Venezuela sofria. Veja, chegou ao ponto de ter embargo e retenção de alimentos por empresários opositores apoiados pelos Estados Unidos. A construção da imagem de um Estado falido por culpa do socialismo servia perfeitamente para legitimar ações de guerra híbrida, né, tentadas várias vezes pelos Estados Unidos. É crucial evitar análises simplistas, do tipo a culpa é dos comunistas, né? A elite venezuelana, veja, setores empresariais ligados aos Estados Unidos, contribuiu tremendamente para a crise venezuelana, através de sabotagem econômica e de corrupção. Por outro lado, veja, a gestão de Maduro, marcada por repressão política, erros na política cambial, fizeram crescer os problemas, né? Porque, veja, a elite estadunidense não é a única responsável pela crise, né? Digamos que é a principal responsável, né? Mas as suas ações aí, motivadas por interesses geopolíticos, por interesses econômicos, por interesses minerais, né, petrolíferos, né, foram a maior causa do sofrimento venezuelano. Inclusive, não sobrou nenhum espaço aí para soluções e negociações diplomáticas. Então, veja, sanções, bloqueios, sabotagens internas minaram, enfraqueceram aí a soberania da Venezuela e alimentaram a instabilidade interna e o regime endureceu. Foi isso que aconteceu. Já há sinais de melhora, de estabilização econômica na Venezuela nesse momento, impulsionada aí pela dolarização e pelo alívio temporário aí das sanções. A melhora é desigual e depende de fatores externos. Veja, a inflação que tinha disparado agora caiu um pouco, hein? Segundo o Banco Central da Venezuela. Isso se deve à dolarização e à flexibilização dos controles cambiais e políticas de ajuste, né? O PIB, para se ter uma ideia, em 2023 ele cresceu 5%, sendo que ele tinha tido uma queda de mais de 80% desde 2013. O setor petrolífero, que é responsável por 95% das exportações do país, aumentou a produção para 800 mil barris, ou seja, dobrou. Não é 3 milhões, mas é o dobro de 400 mil, né? Porque fez acordos aí com empresas chinesas, russas e iranianas. Além da permissão temporária dos Estados Unidos para a Chevron operar no país. Então a economia permanece fortemente dependente do petróleo, a dolarização acaba privilegiando quem tem o dólar, né? 50% da população vive na linha da pobreza. Então você tem hoje lá uma melhoria, vamos dizer, parcial. Produtos básicos voltam às prateleiras, né? Embora ainda a preços caros, né, para a maioria da população. Os supermercados já estão abastecidos, mas 60% da população depende da ajuda do governo e de remessas internacionais. 7 milhões, mais de 7 milhões de venezuelanos fugiram do país desde 2015. Uma parte agora significativa está voltando para a Venezuela devido à ligeira melhora econômica, hein? Sem mencionar que países como Colômbia e Peru não têm oferecido uma boa acolhida aos venezuelanos. Em outubro de 2023, o governo e parte da oposição assinaram um acordo para fazer eleições presidenciais em 2024, com observação internacional. Os Estados Unidos, sempre muito ativos em seu soft power, né? O paraíso da democracia, não sei o quê, aliviaram algumas sanções petrolíferas. Apesar do gesto, Maduro mantém o controle sobre as instituições, persegue e expulsa críticos, por exemplo, ONGs, né, ambientalistas e também jornalistas, né. Em outubro de 2023, os Estados Unidos suspenderam parcialmente as sanções ao petróleo venezuelano, porque se prometeu que ia ter eleições livres, né. Na prática, significa o quê? Que você vai submeter o governo da Venezuela aos interesses da Chevron e da ExxonMobil, né. Bom, essa medida aí das eleições livres gerou algum influxo de dólares. Países como Espanha e França retomaram diálogos, a União Europeia enviou uma missão em 2024. Bom, e a China e a Rússia seguem como aliados estratégicos com empréstimos e apoio técnico, mas os investimentos ainda são limitados pela instabilidade. Você ainda tem problema aí de falta d'água, de eletricidade, de serviços públicos, né?
por exemplo, em estados como Bolívar e Zulia. Então, a economia ainda depende de fatores voláteis, como o preço do petróleo, as sanções dos Estados Unidos, as alianças geopolíticas. Vamos dizer, o sistema de saúde está um pouco menos colapsado nesse momento, né? Esperemos que o nosso irmão aí, hispânico, saia dessa crise e esperemos também que os Estados Unidos enfraqueçam o suficientemente para a América Latina começar a ter o seu destino da América Latina, né? Que não é o destino manifesto, não, é o destino latino-americano. Pessoal, e teve aquela explosão terrível lá no Irã, né? Uma explosão daquele tamanho, daquela dimensão, com aquele poder de destruição. Veja, e no dia seguinte, assim, uma hora depois, já aparece comunicados lá daquele país sionista, né, dizendo que o Irã tem que se desfazer de toda a sua tecnologia nuclear e tudo mais, no dia seguinte. Então você já vê aí que esse tipo de ação, de sabotagem, é feita por gente bastante especializada, né? Algum serviço secreto aí de alguma nação aí do Oriente Médio, né? Bom, acho que está um bom tamanho aqui o nosso vídeo. Vamos lá, pessoal. Mais uma. Para terminar, eu queria falar também, para terminar o nosso vídeo aqui, veja, o capitalismo, o liberalismo, como é que se dá a acumulação de capital, né? Ao longo do século XIX e XX? Veja só, na verdade é uma discussão sobre o Estado, né? O tamanho do Estado, a hiperestatização, né? O hiperestatismo, o gigantismo estatal. Veja, qual é o país que conseguiu se desenvolver dentro da economia capitalista sem ter um Estado forte, né? E que fomentou a atividade industrial com protecionismo, com subsídio, né? Veja, as economias capitalistas que incentivaram a acumulação de capital, por exemplo, os Estados Unidos, no século XIX e XX, a China, né, pós-Deng Xiaoping, veja, a acumulação de capital traz um aumento significativo da riqueza até um certo ponto. Sim, o capital bem administrado e com função social organiza a escala da produção, financia a pesquisa e o desenvolvimento, cria bens e serviços que elevam o padrão de vida da sociedade como um todo, e por aí vai, hein? O problema é que a acumulação de capital como meta, a meta é acumular capital. Veja, isso não garante prosperidade coletiva nenhuma, né? Sem mecanismos mitigadores que minimizam essa desigualdade, veja, a acumulação de dinheiro pura e simplesmente gera desigualdade social e não a prosperidade de uma sociedade. Então, dizer que a acumulação de capital, né, é a única via para a prosperidade é uma falácia. Pode ser válido até um certo ponto para um certo indivíduo, né? Por exemplo, o Elon Musk, né? Ou para o Marçal, sei lá. Mas é falso no que tange a coletividade. Veja, nós temos inúmeros exemplos históricos de que a prosperidade pode ser alcançada sem uma acumulação concentrada em pouquíssimas mãos. Historicamente, a acumulação de capital levou mais à degradação ambiental, à exploração do trabalhador, do que à prosperidade geral. Mas vamos lá, se a acumulação de capital é essencial, num primeiro momento, para você poder reinvestir no negócio, quais são os limites para evitar que a acumulação de capital se torne um fim em si mesma, em vez de um meio para a prosperidade coletiva? Na minha opinião, é o que deveria ser, né? Veja, eu vou chegar ao ponto. Veja, o conluio entre o Estado e o capital. O capitalismo de compadrio. Subsídios estatais a grandes corporações, isenções fiscais para elites, a criação de oligarquias e de oligarcas. Veja, isso que é o hiperestatismo. Ou seja, é o Estado que intervém para favorecer interesses privados. Quer dizer, isso é a própria definição do fascismo, que distorce mercados, por exemplo, através de licitações fajutas, para os amigos do rei, que reforça privilégios econômicos, né? Veja, a desigualdade se deve ao hiperestatismo? Vamos lá. O que dizer de estados que são regulados,
são inteligentes, por exemplo, que têm políticas públicas robustas e fortes e que reduzem as desigualdades. Por exemplo, Dinamarca, Suécia, tem altos níveis de intervenção estatal. Veja, são hiperestatizados, com baixa desigualdade de renda. Você pode ver lá o índice de Gini, né, que mede a igualdade e a desigualdade. Veja, são países hiperestatizados. Esse é o ponto. Tem-se ali um governo de qualidade, que não está capturado por interesses privados, né? Veja, as desigualdades também surgem em sistemas que tendem para o Estado mínimo. O Estado mínimo também não é solução. Veja, nos Estados Unidos. Veja, os Estados Unidos, o Estado intervém menos e a desigualdade de renda é maior. Por exemplo, lá o índice dos Estados Unidos tem mais desigualdade de renda nos Estados Unidos do que na Suécia, né? O ponto aqui é o seguinte: a acumulação de capital gera desigualdades por si só. Há muitos exemplos disso daí. Guerras mundiais foram travadas em torno da acumulação de capital e da mais atroz competição entre países, né? A ideia de que o hiperestatismo é a principal causa de desigualdade é uma generalização, uma vez que o capital privado desempenha um papel ativo na captura estatal, na submissão do Estado aos interesses privados, por meio de lobby, de financiamento de campanha, de corrupção e por aí vai. As empresas buscam moldar políticas estatais em seu favor. Daí que você culpar apenas o Estado como o detentor de todos os males é uma visão parcial, quando não é uma visão interesseira, né? Sabe, o indivíduo joga na bolsa de valores, tem Bitcoin e fica torcendo para privatizar tudo, né? Ressalta o fato de que destruir empresas por culpa da corrupção estatal é a maior prova de lawfare, né, e do caráter destrutivo do grande capital quando quer quebrar concorrentes e destruir governos. Foi o que aconteceu no Brasil com a Lava Jato, né? Bom, devemos diferenciar aí um Estado capturado por interesses privados de um Estado que intervém para promover e fomentar o bem comum. Então existem mecanismos para prevenir o conluio entre o Estado e o capital. Veja, eu afirmo que focar no Estado como vilão, subestimando o papel do capital privado na geração de desigualdades, é proposital, é ideológico. É o que a gente chama de neoliberalismo, né? Consciente ou inconscientemente, é a defesa da acumulação de renda e que gera a exclusão social. Veja, falar em exclusão social não é ser esquerdista, de esquerda, comunista ou socialista. É falar a verdade, pura e simplesmente. E não é ser marxista. Não é isso, a gente tem que falar a verdade. Essa mentalidade aí, né, de dizer que o Estado é o vilão, que tem que acabar com o Estado, essa mentalidade ANCAP, né? Essa mentalidade é recorrente aqui na neodireita brasileira. Eu já vi muitas vezes. Eles vão te dizer, vão te colar o slogan de esquerdista. Basta você falar da realidade inexorável da exclusão social dos nossos dias. Na mente darwinista, né, os fortes e os bons é que vencem, o pobre é visto aí como um vagabundo, um bandido, né? E fim da história, né? Bom, o que eu afirmo é que a acumulação de capital requer inteligente regulação estatal e que as desigualdades decorrem tanto de falhas estatais quanto de dinâmicas inerentes ao capitalismo não regulado, rentista e financeirista, né? Bom, acho que ficou bem clara a ideia, né, que eu quis passar ali, né? Bom, depois eu também falei sobre wokismo, sobre trotskismo, sobre stalinismo e, bom, acho que já está de bom tamanho, né? Pessoal, eu via lá o Nicolas Ferreira falando em dissolver o STF, falando hipoteticamente em dissolver o STF. Manja um pitbull solto num parquinho de diversões? Veja, é um negócio desagradável de se imaginar, né? Agora, manja o Nicolas brincando no balanço do parquinho de diversão e falando em dissolver o STF? Eu acho que ele precisa moderar a linguagem, hein? A coisa não tá fácil. Mas também não tá aquela coisa que estão dizendo aí, por exemplo, a moça do batom na estátua, sabe? Do Perdeu o Mané, né? A informação é que ela está em casa com seus filhos, né, que usa uma tornezeleira eletrônica e se diz arrependida por pichar um patrimônio artístico
importante, né? Então, aqui, aquela prisão lá de 14 anos, ou ela vai ser presa depois, realmente eu não sei, quem souber me fala aí os detalhes, porque eu também a política brasileira assim, miúda, né, do Tico contra o Teco, geralmente eu evito, né? Também teve um debate interessante aí não chegou a ter um debate, né? Aquele Jones Manuel, que é um marxista e que fala sobre comunismo, ele andou falando umas coisas sobre o Rubão, né? Que o Rubão seria um nacionalista burguês, né? Veja, é um jargão aí do século XIX. Aliás, o Rafael Machado fez um vídeo muito bom a respeito, né? Eu também recomendo que vocês assistam, né? Pessoal, então vamos ficando por aqui. Aqui é Helder Araújo, o canal Luz do Fim do Túnel. Chegando até aqui, você já dá o seu like no nosso vídeo, faz um comentário para engajar, verifique se você está seguindo o canal. Se você não tiver, já segue o canal, traz um seguidor para nós e vamos seguindo em frente. Bom, hoje foram comentários gerais. Eu tenho visto bastante críticas aí às tarifas do Trump. Parece que não se sabe para onde que isso vai. Trump disse que ia o Xi Jinping, que ele estava conversando com o Xi Jinping, e a China negou hoje que tenha tido qualquer tipo de negociação direta com o Donald Trump. Então está tudo num impasse, né? Então vamos ver como é que vai ficar essa história. Bom, e teremos assuntos importantes aí com a presença do BRICS aqui, hein? A reunião dos BRICS aqui no Brasil. Então já fica prometido esse assunto aí também. Então vamos em frente, pessoal. Vamos ficando por aqui. Até a próxima e fiquem com Deus.